de volta com mais um Flash ao vivo, mais informações para você sobre o debate que vai acontecer na tarde de hoje com os candidatos à presidência da OAB Guarulhos. A gente tem aqui o candidato à vice-presidência, o Dr. Rubens Ferreira de Castro, da Chapa 3 Integração. Eu agradeço a sua entrevista e começo perguntando sobre a expectativa para esse debate de hoje, doutor. Bom, a expectativa é grande porque a importância do debate, né, no cenário político em geral. No caso dos advogados, lamento só apenas que não possa ter advogados aqui assistindo ao debate, né? E muitos poderiam, até cobraram isso da gente. A expectativa é muito grande pelo seguinte: o Edson Bello é o candidato mais preparado e que mais conhece a Ordem dos Advogados do Brasil em termos administrativos e também para a defesa dos advogados e cursos e tudo mais. Então eu acredito que ele vai fazer um bom debate e vai demonstrar o conhecimento que tem sobre tudo isso hoje. Certo, obrigada. Bom debate. Obrigado. Boa tarde a todos, Lessa, a você, cumprimento a todos, cumprimento em especial aos guerreiros e às guerreiras advogados aqui presentes. Cumprimento ainda de forma especial as minhas queridas Aldair Brasil, Sandra Aguilera, Lígia Freire, Neuci e o Calil, que aqui estão presentes por nos acompanharmos nessa longa jornada de buscar, resgatar, desenvolver e integrar a OAB. Obrigado, meus queridos, pelos apoios. A OAB tem passado por grandes dificuldades e, ao mesmo tempo, por grandes disputas internas de interesses grupais e pessoais. A OAB virou, na verdade, um alvo fácil para políticos e para partidos. O Edson Bello propõe, eu proponho, a nossa Chapa 3 propõe um resgate, um desenvolvimento institucional da OAB conforme está no seu estatuto, conforme está na Constituição. E a integração de todas, mas de todas as instituições existentes nessa cidade, porque não dá mais para viver subjugado. E esses 14 anos que eu tenho dentro da OAB, verdadeiramente de trabalho, não de política, de trabalho, atendendo os colegas dia e noite, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Só eu sei o que os colegas sabem que eles passam, só eu sei o que eles passam. E sei saber desenvolver tantas outras propostas. Quero dizer ainda que a ESA, que coordenei por 3 anos, a assistência de judiciária, que fui vice-presidente, e a OAB vai à escola. Essas instituições me motivaram significativamente, porque elas são, na verdade, o cartão de visita do advogado na OAB. Nós precisamos resgatar a OAB e este é o motivo essencial: resgatar, desenvolver e integrar. E eu sei muito bem, estou com o apoio de todos os advogados de Guarulhos, não políticos e políticos, mas sobretudo os advogados de verdade, não aqueles que se submetem a partidos e à politicagem. O Edson Bello é a mudança de verdade e fui eleito por um grupo interno para ser presidente, cabeça de chapa. Eu não fui pego pelo colarinho que as pessoas pudessem dizer: este aqui é o meu candidato. Eu não estou representando aqui nenhum ex-presidente, nem o presidente atual, que é tudo farinha do mesmo saco, como disse um amigo aqui na tribuna. Muito obrigado. Boa tarde, doutor. O senhor, declarado já como oposição, queria saber como o senhor enxerga a relação hoje em dia da OAB com os advogados da cidade. Obrigado, querido jornalista, pela pergunta. Péssimo. A relação da OAB fica muito a desejar. Aliás, a OAB está a desejar há um bom tempo aqui nessa cidade. Eu, Edson Bello, com a minha equipe, com a minha chapa, temos percorrido esta cidade e os advogados dos bairros que sequer sabem o nome do presidente e sequer sabem o nome do endereço da OAB. Isso já diz muita coisa. Mas na minha gestão isso não vai acontecer, porque o caminho que eu fiz para buscar voto nos bairros, visitando todos os colegas, eu vou percorrer enquanto presidente da OAB, porque essa cadeira de presidente eu vou tirar da presidência. O presidente tem que ficar nos fóruns
e correr atrás daquilo que o advogado precisa. Prerrogativas, curso de qualificação, estar perto, descentralização da OAB para os bairros e, sobretudo, jamais ficar subjugado a nenhuma instituição, como ocorre hoje, e candidatos aqui quer essa continuidade. O Edson Bello, a sua equipe, a sua chapa, juntamente com todos os advogados de verdade de Guarulhos, advogados que advogam, advogados que eu conheço em situações heróicas de advocacia, em todos os bairros dessa cidade. Esses advogados querem a OAB de volta. E eu, Edson Bello, vou devolvê-la. Mas vou devolvê-la não só por devolver. Vou devolvê-la com desenvolvimento, com prerrogativas, com cursos, com ESA, capacitação e mais. Vou tentar trazer aqui para Guarulhos um curso de especialização em processo civil para os advogados. Muito obrigado pela pergunta. Doutor Edson Bello, eu prestei muita atenção na sua explanação inicial. O senhor foi incisivo, falou em farinha do mesmo saco, ex-presidente, atual presidente. E eu gostaria de saber a quem o senhor se referia. Eu quero até que o senhor diga mais. Eu quero que o senhor me diga como é que o senhor observou a desistência do presidente Fábio Souza em apoiar seu nome e passar a apoiar o doutor Rogério Marti. Obrigado. Obrigado, querido Pedro Notário. Respondendo à sua indagação, Pedro, eu vou dizer o seguinte, não foi o Fábio de Souza que não quis me apoiar. Eu que não quis ele, sobretudo porque ele está contaminado. E todo mundo aqui sabe a contaminação dele. Político partidária. Foi por isso que eu não quis. E o meu grupo bateu o pé e disse o seguinte: Bello, nós somos a única chapa que não apoiamos ninguém em São Paulo. Enquanto todo mundo aqui corre para São Paulo para pedir apoio, ou desculpa, até arrego. Como se Guarulhos não pudesse e não fosse capaz de se administrar. É preciso deixar de ser subseção de 5ª divisão e passar realmente a ser uma subseção pujante, como todos os advogados de Guarulhos são corajosos, qualificados. E nós estamos sendo tratados, inclusive pelos nossos colegas, que desrespeitam inclusive quem trabalha e quem tem histórico. E se submete, na verdade, a criar factoides, sobretudo para desmerecer alguém que ele sabe que trabalha, enquanto ele simplesmente desdenha dos colegas. Inclusive, quando alguém precisa de prerrogativa do grupo dele, chama o Edson Bello de noite, porque ele não tem capacidade e ele não conhece, só sabe ser garoto de programa, ou desculpa, de apresentação de auditório. Primeiro eu quero dizer para você o seguinte, Alexandre, o CG Cobra esteve aqui em Guarulhos me convidando para integrar a chapa dele e ser o presidente estadual da Comissão de Prerrogativas. Eu disse, não, CG, eu quero ser presidente da OAB Guarulhos e resgatar a OAB Guarulhos. Mas eu já apoio o Alexandre, apoia errado. E eu mantive a minha candidatura. E é isso que é uma vitória. Aqui no Brasil, doutor Alexandre, ainda o que prevalece é a política, tanto que a política local como a política nacional não é feita pelo mérito, é feita pelo demérito, é feita pela política tão e simplesmente. O Edson Bello não, o Edson Bello tem história, e fico muito preocupado quando você, na verdade, coloca uma situação em que eu publico na internet o meu trabalho. Ora, e eu me envergonho de você, porque você não publica o seu trabalho, porque você não tem. O que você sabe fazer é marketing. E você e o Rogério realmente são iguais. O único candidato diferente que tem trabalho e vai trabalhar de verdade e de uma forma, e de uma vez por toda, tirar a OAB das garras de partido político é o Bello. E outra coisa, eu, Edson Bello, Alexandre, não tenho um vínculo partidário. Você tanto teve vínculo político e trabalhou na prefeitura, isso não é demérito, mas escondeu, foi impugnado e depois foi lá na comissão eleitoral resolver a situação. Agora, não me venha para cá, na verdade, com lição de moral, porque o que o Edson tem é trabalho e muito trabalho.
Eu não bati a porta de colegas para pedir favor, bati para pedir apoio. Agora, com relação ao Fábio de Souza, e tive apoio como estou tendo, a doutora Geonice, o doutor Eduardo Caetano, a família Romão, e tantos outros apoios significativos dessa cidade, e sobretudo o apoio da advocacia de verdade, e não apoios políticos partidários como você tem, tanto que você tentou se escusar disso, mas não consegue. Pois bem, veja bem, a política de Guarulhos chegou a esse nível justamente por quê? Porque ainda assim, e muitos colegas falam isso, parece que Guarulhos, pelo menos do ponto de vista político, é muito provinciano. Isso aqui parece que é de alguém ou pertence a alguém. E quando alguém ousa, na verdade, atirar isso, né? Aliás, a verdade é a que Alexandre fala, na verdade, né? Essa verdade dele é muito intrigante, mas tudo bem. Quando alguém vai adiante e diz, não, a OAB tem que voltar para os advogados têm que começar a visitar, a frequentar a OAB, os advogados precisam retornar e acreditar e usar a OAB como se fosse uma instituição mãe, e hoje eles não têm isso, Alexandre, por conta de políticas como a sua, que defende não o advogado, mas sim que defende uma bandeira político-partidária, como você já saiu em foto com o irmão da Messa Nakashima, promovendo ele a deputado federal. Isso é política partidária. Tempo esgotado. Eu nunca, infelizmente, tive nenhum cargo de diretor e não pude nomear ninguém na OAB. Se tivesse nomeado, não estaria na situação que aí está. E o meu marqueteiro, na verdade, ele é um cidadão honrado, é um pai de família e não faz marketing de fachada, pelo contrário, é um profissional capacitado, que inclusive conseguiu verificar que nas fotos do Alexandre e do Rogério existem cópias, pessoas, fantasmas saindo, e publicou isso e eles não gostaram. Quero agradecer inicialmente à Câmara por este evento e, por uma coincidência, estou sentado na posição do presidente, mas se esse é o destino, nós nos sagraremos vencedores nessa eleição. Quero dizer ainda, para agradecer a todos, agradecer aos colegas da mesa, o debate é assim mesmo e a gente tem que ter, além de tudo, coragem e sempre vontade e gana de trabalhar na OAB, porque trabalhar para os advogados é sempre gratificante, como nós sempre temos feito esse tempo todo. Eu, Edson Belo, vou continuar fazendo e fazendo de verdade. E as nossas propostas são muitas, mas aqui em Guarulhos nós temos uma carência muito grande com relação ao pessoal do esporte. Esse receberá uma atenção especial. Vou montar um grupo de corrida de rua e caminhada de corrida de rua dentro da comissão de esporte, porque eu faço corrida de rua, maratona e meia maratona e sei. Aliás, o Edson Belo é aquele que faz muito na prática e na teoria também, né? Enquanto os outros só têm, na verdade, o palco. Eu ainda quero dizer o seguinte, que a nossa comissão, a nossa gestão cuidará do advogado iniciante. O advogado iniciante tem que receber uma atenção especial. Além disso, criaremos uma subcomissão de prerrogativas só para tratar das questões do advogado iniciante. Este advogado iniciante será tratado de forma especial na nossa gestão. Além disso, nós temos ainda o curso da ESA. Vamos trazer para cá a escola, um curso de pós-graduação em processo civil. Eu quero dizer, finalmente, a todos os meus colegas, aos jovens advogados, aos advogados, em especial os advogados da região dos bairros de Guarulhos. Obrigado, meus queridos amigos. Obrigado por me receberem e obrigado por ouvir as nossas propostas e eu ouvir as suas também. Quero dizer que todo aquele que luta com fé, está duplamente armado, assim diz Platão. E, além de tudo, um Deus é maioria. Venham, votem no Edson Belo, votem na chapa 3, vote na chapa da independência, vote na chapa da integração e vote na chapa do resgate. Essa é a chapa verdadeira. E aqui vai ser prestigiado aquele que tem mérito, aquele que tem trabalho.
20 segundos. Não prestigiem mais aqueles que defendem política partidária e que deixam e têm deixado os senhores nas mãos esse tempo todo. Deem uma oportunidade ao Edson Bello e à sua equipe para fazer da OAB Guarulhos uma OAB digna, independente e integrada. Muito obrigado. Chapa 3. Chapa 3, integração. Doutor, sai satisfeito? A gente tem um tempinho curto para falar aqui, 1 minutinho, mas sai satisfeito do debate? Muito satisfeito. Foi possível hoje conversar com os advogados, colocar as nossas propostas e verificar qual dos candidatos aqui hoje vai representar, e bem representar a OAB de verdade, a OAB com independência, a OAB integrada e resgatar a OAB para o advogado. A nossa chapa, eu, Edson Bello, vou administrar a OAB com toda a independência, propondo conversas com as instituições. Nós vamos resgatar a OAB e dizer a todas as instituições que nós queremos conversar com elas, que nós vamos conversar e trabalhar juntos, porque essa cidade precisa da atuação da OAB e uma atuação positiva. Hoje nós não temos isso, mas na nossa gestão teremos isso e muito mais, porque quem faz, quem já fez, fará muito mais. Quero dizer ainda a todos os advogados de Guarulhos que o Edson Bello, Chapa 3, a Chapa 3 é a chapa que vai fazer a diferença. Vote Chapa 3, Edson Bello.